Sueli, como é que era? Como é que era a vida de vocês? Como é que era sua vida com Alan? O que você passou com ele? Bispo, ao contrário de todo mundo, eu cheguei no ministério sozinha. Fui bem no começo, tudo bem. Só que eu comecei meu casamento de forma errada. E eu plantei errado. Quando eu estava grávida de 5 meses do meu primeiro filho, eu comecei a colher. E o Alan começou a me trair. E foi muito difícil. Porque eu me sentia amante. Porque ele ficou 3 meses na casa da pessoa. Ele vinha em casa só para buscar marmita para ir para o serviço. E, junto a isso, ele não queria trabalhar. Ele só queria... Eu nem sei o que ele queria para a vida. Só que foi o ministério que me ajudou. Na época, o jejum era na madrugada. Eu vinha, passava a madrugada de jejum, orando, buscando. O pastor Antônio me ajudou muito na época. Eu não tinha para quem correr. Eu ligava na igreja, eu chorava. O Anderson também me ajudou bastante. E só que eu sabia que, como eu tinha plantado coisa boa, eu ia começar a colher. E eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, hoje eu seria uma mulher com 2 filhos, sozinha. E eu sabia que meu marido era um homem de Deus, que era só uma fase que ia passar. E hoje ele é um homem abençoado. Abençoado. E eu agradeço muito também ao senhor bispo, porque numa reunião de obreiro, o senhor fez a gente pedir perdão por aqueles que a gente tinha magoado. E fazia 3 anos que eu queria pedir perdão a uma pessoa. E eu fui pedir perdão e hoje eu sou completamente liberta. E hoje como é que é a vida de vocês? O Alan deu testemunho dele, hoje liberto, usava todo tipo de droga, traficava, assaltava, fazia tudo. Tinha esquecido também, envolvido com estelionato também. Eu não sei como, tempos atrás chegou uma intimação para mim comparecer à DIG, aí eu fiquei arrasado, eu falei, nossa, eram as coisas que eu fazia. Mas como eu já estava buscando, eu já estava na presença, Deus reverteu tudo. Era para mim ser o, como é que fala, né, o réu, né? Eu acabei saindo como vítima, eu nem acreditei. Então, mesmo eu fazendo errado, Deus fez infinitamente mais, que era para mim ser o réu na situação. E eu acabei saindo como vítima. Hoje está tudo tranquilo, tudo abençoado. A honra e a glória de um homem de Deus hoje. Homem de Deus. Como é que é a vida de vocês hoje? Como é que é o casamento de vocês? Como é que hoje é a vida de vocês? Bispo, vale lembrar também que o Alan ele era muito de bar. E desde o começo do nosso casamento, eu fazia assim, eu não jantava sem ele. Tinha dia que era 1h da manhã, eu estava em casa esperando ele para jantar, porque ele ficava em bar. Ele não era de beber, mas ele jogava muito. Então, às vezes eu espero. Hoje, que nem na quinta-feira passada, eu esperei ele chegar à meia-noite. Só que ele estava lá em Barretos, orando pelo povo. Então, hoje eu perdi meu marido de terça e quinta. Mas eu sei que ele está fazendo a obra de Deus. Eu sei que a recompensa vai vir. Hoje ele é um homem abençoado. Eu só tenho que agradecer a Deus por Deus ter colocado ele na minha vida, porque se não fosse ele, eu não teria conhecido o ministério. E o que o ministério significa para você? Mudança de vida. Mudança de vida. Hoje vocês têm vida. Vida, uma lição de vida. Você sabe que eu estava falando sobre isso, né? A história deles é muito forte. Tem o Fábio que estava aqui, que era do PCC e etc. E eu estava dizendo, né, que agora recentemente andaram postando besteira sobre a igreja, novamente, e essas mesmas ladainhas de sempre, a respeito da visão, da prosperidade, etc. E eles, mesmo naquele momento, eles ficaram bastante tristes com tudo isso. Eles falaram, nós queremos testemunhar. Porque a história deles não é uma história fácil de se expor. Não é uma história fácil de contar. Nós queremos falar. Porque só nós sabemos de onde nós saímos. Só nós sabemos o que a igreja representa para nós. Só nós sabemos aonde nós estávamos. E qual foi o canal que Deus usou para poder
nos resgatar e nos tirar desse fundo de poço, dessa destruição. Então, pessoas como essa, quando eu atendi aquela mãe estava desesperada no fundo do poço, só chorava, que não sabia o que ia fazer. Filho, um caso perdido para a sociedade, certamente para aqueles que conheceram. E, enfim, não tinha absolutamente nada e não podiam, naquele momento, oferecer nada, não dá nada à igreja. Uma igreja é isso. As pessoas chegam à igreja destruídas, chega à igreja um trapo, chega à igreja deformadas, com o caráter deformado, com a personalidade deformada, com a vida completamente destruída. E é esse evangelho que tem transformado. Eu ainda dizia, né? Olha o bem que a igreja, que Jesus tem feito através da igreja, a sociedade. Olha o bem. Porque essas pessoas, se estivessem lá fora ainda, certamente eles não estariam aqui. E quantas outras vidas eles teriam sido instrumentos para tragar, para tirar. Pode ter certeza disso. Quantas outras vidas não teriam partido, seja pelo tráfico, ou seja pela criminalidade mesmo, pela maneira que eles resolviam as suas situações. Então, essa é a obra. Mais de 5 anos, o Anderson, mais de 5 anos completamente liberto, nunca teve uma recaída. Isso não é coisa de agora não, olha aí, mais de 5 anos completamente liberto, nunca teve uma recaída. Está aqui o Alain, liberto, para a honra e a glória do Senhor, nunca mais teve uma recaída. E hoje está aqui uma família, né? Uma família, como ela diz, que aprendeu dentro do ministério, com os ensinamentos do ministério, aprendeu a amar, aprendeu a perdoar, aprendeu a buscar as mudanças em Deus, como eles aprenderam com Jesus, né, a conduzir as suas vidas, ser homens de verdade. E isso tudo através daquilo que é ensinado aqui dentro, daquilo que é pregado aqui dentro. A igreja não vive de propósito, a igreja vive no propósito. Repita isso comigo. A igreja não vive de propósito, ela vive no propósito. É bem diferente. Ela não vive de propósito, ela vive no propósito. E é continuamente por isso que nós estamos sempre ensinando. Viver uma fé passiva ou uma fé morta, nós já aprendemos isso no passado. Uma fé que não funciona, que não traz resultados, uma fé que não nos leva ao sacrifício. Eu estava falando um testemunho de um senhor que nós escolhemos outro dia, ele disse assim: nunca orei tanto, nunca jejuei tanto na minha vida como eu fiz em 2014, levei meu corpo à exaustão, mas nunca colhi tanto na minha vida como eu colhi em 2014, nunca. Mas tem pessoas que têm ido à exaustão, à fadiga, mas correndo só atrás do vento, correndo só atrás de problemas, só atrás de resolver situações. Mas quando nós nós buscamos, através de jejum, olha o que ela está falando, na época que ela chegou, nós orávamos muito na madrugada, nós buscávamos muito na madrugada, e bendita a hora que a igreja estava aberta e tinha orações como essas, para buscar na madrugada, porque esse tipo de obra é obra que só Deus pode fazer. Esse não precisou de internação, o outro não precisou de internação e passar por coisas. Não precisaram de nada disso. A palavra limpou, a palavra penetrou e a palavra fez a limpeza na vida deles. E hoje está aí, como tanto o Anderson, que hoje lidera um grupo para resgatar a vida, como o Fabão, que disse aqui: hoje eu faço parte do primeiro comando de Jesus Cristo. Antes era do primeiro comando da capital, agora hoje é o primeiro comando de Jesus Cristo. Amém?